São Pauleta esteve em mais uma missão solidária, desta vez na Ilha de São Jorge. Uma grande reportagem de Eduardo Mota, que viu o antigo goleador promover um jantar de angariação de fundos, distribuir cadeiras de rodas, eletrodomésticos e muito carinho a quem mais precisa. Missão Solidariedade, este sábado à noite, depois do telejornal, na RTP Açores. O destino de hoje, em mais uma viagem pela nossa terra, é a capital de Portugal, Lisboa. Comecei pela emblemática Torre do Belém, um dos tesouros arquitetónicos do reinado de Dom Manuel I e considerada Património Mundial desde 1983. Continuando pela margem direita do Rio Tejo, segui em direção ao Padrão dos Descobrimentos. O monumento, em forma de caravela, é decorado dos dois lados por estátuas de heróis portugueses ligados aos descobrimentos, e à proa ergue-se Dom Henrique, o navegador. Dali podia vislumbrar o meu próximo destino, o Mosteiro dos Jerónimos. Encomendado pelo rei Dom Manuel I pouco depois de Vasco da Gama ter regressado da sua viagem à Índia, este monumento constitui o ponto mais alto da arquitetura manuelina e é um dos principais testemunhos da riqueza dos descobrimentos portugueses. Mais à frente, reparei num grupo enorme de turistas e não é difícil de adivinhar o que procuram naquele local. Os famosos pastéis de Belém, claro. Desde 1837, esta maravilha gastronómica delicia todos os que por lá passam. E eu, para não ser exceção, entrei para comprar alguns. Segui a minha viagem de autocarro, que me levou por algumas das ruas mais importantes de Lisboa. Passei na Praça do Rossio, mesmo em frente ao Teatro Nacional Dona Maria II, mesmo antes de subir à Avenida da Liberdade, um dos locais mais elegantes da cidade e considerada a 35ª avenida mais cara do mundo. Esta avenida liga a Praça dos Restauradores à Rotunda do Marquês de Pombal, onde no centro se encontra o monumento do próprio, inaugurado em 1934. Atrás de si vi o Parque Eduardo VII, batizado em 1903 em honra de Eduardo VII do Reino Unido, e depois subi a Avenida Engenheiro Duarte Pacheco, passando junto ao Shopping das Amoreiras, que foi o primeiro grande centro comercial de Lisboa. Descendo a Rua de São Bento, avistei a Casa Amarela, número 193, onde durante meio século viveu a grande voz de Portugal, Amália Rodrigues. Depois segui até à outra ponta da cidade, ao Parque das Nações, onde do alto do teleférico passei pelo Pavilhão Atlântico, palco da maioria dos grandes concertos realizados no país. Decidi depois fazer uma visita ao Oceanário de Lisboa, um dos maiores do mundo e um dos locais preferidos dos turistas. Ali coabita uma impressionante coleção de espécies de aves, mamíferos, peixes e outros seres marinhos, todos muito simpáticos e sempre prontos a pousar para as nossas câmaras. No final da tarde, voltei ao centro histórico e já na Praça da Figueira olhei para a colina mais alta da cidade, onde se encontra o Castelo de São Jorge. Pensei que seria o local perfeito para culminar esta minha viagem. Desci a muito movimentada Rua Augusta em direção ao Arco do Triunfo. Pelo caminho, numa rua paralela, vislumbrei o famoso elevador de Santa Justa, inaugurado em 1902. Segui até ao Terreiro do Paço, uma praça que, devido aos seus cerca de 36 mil metros quadrados, é uma das maiores da Europa. E foi ali que entrei num elétrico antigo que me levou por ruelas estreitas e por locais importantes como a sede de Lisboa. Até que cheguei onde pretendia. Por fim, estava no Castelo de São Jorge, considerado o berço de Lisboa. A sua história confunde-se com a história da própria cidade e do país. Foi aqui, por exemplo, que Vasco da Gama foi recebido após a descoberta do caminho marítimo para a Índia, no final do século XV. Do alto das suas muralhas, os visitantes são presenteados com uma vista impressionante sobre a cidade e o Rio Tejo.
Dali tinha todos os pontos de Lisboa ao meu alcance, como se fosse uma tela gigante, e não resisti à tentação de tentar encontrar os locais por onde fiz o meu passeio. Ali está o elevador Santa Justa, e lá mais em cima as Amoreiras, e do lado esquerdo o Parque Eduardo VII, mesmo em frente. Sejam bem-vindos ao Engenharia no Minuto. Muitos de nós já recorremos à Wikipédia para consultar ou mesmo para partilhar informação. Mas, em rigor, o que será um wiki? Imaginem uma página web que pode ser editada de uma forma muito simples para qualquer visitante. Seria isto interessante? Pois é, um wiki permite isto mesmo. É um sítio web onde os visitantes colaboram na edição dos conteúdos, adicionando apenas um simples botão em cada página. Um botão com o nome Editar. Esta nova capacidade de muito rapidamente ver, editar e gravar uma página web veio revolucionar a forma como hoje se colabora na construção de conhecimento na internet. Muito mais colaborativa e dando origem à chamada Web 2.0. Agora, todos podemos ser não só consumidores passivos, mas também produtores ativos de informação. O termo wiki é uma abreviatura de um termo engraçado que é wiki-wiki-web, um termo de origem havaiana que significa algo como web rápida, uma palavra criada à semelhança dos wiki-wiki-bus, os autocarros expresso do Havaí. Hoje em dia, o maior e mais popular wiki existente é sem dúvida a Wikipédia. Uma enciclopédia com 10 anos de idade, desenvolvida em colaboração por todos e para todos, de forma aberta e universal. Estávamos na jornada 27, o jogo era contra o meu Gil Vicente e o jogo não estava nada fácil. Estava no banco com o sentimento de querer ganhar. O treinador disse-me, precisamos de ti. Acreditei, marquei o primeiro golo logo aos 53 minutos. E a 10 minutos do fim, bisei. E nunca mais me esquecerei. Ganhamos 3-0. A solução estava no banco. A melhor tática para os dias que correm são as soluções poupança Banif. Banif, a força de acreditar. Boa tarde. A notícia vem de Itália e está a abalar a comunidade científica de todo o mundo. A condenação de 4 cientistas italianos a 6 anos de prisão na sequência do sismo que ocorreu a 6 de abril de 2009 na cidade italiana de Aquila, precisamente 6 dias depois da Comissão Nacional para a Prevenção de Grandes Riscos ter reunido e ter feito declarações públicas afirmando que a atividade sísmica elevada na região nos últimos tempos não constituía nenhum perigo, está a mexer com a comunidade científica internacional. 3 anos depois do sismo, o Tribunal condenou 4 cientistas, 2 engenheiros e um ex-vice-diretor da Proteção Civil a 6 anos de prisão e a uma multa de compensação de 7,8 milhões de euros às famílias de 29 vítimas das 309 vítimas do sismo. Os especialistas foram acusados de terem feito uma análise superficial do risco sísmico em Aquila. Numa região sísmica como os Açores, que é bastante exposta aos fenómenos atmosféricos, este é um tema que nos parece de grande acuidade e que por isso escolhemos para esta estação de serviço com o nosso convidado, o professor Vítor Hugo Forjás, catedrático e emérito da vulcanologia, e já sabe que contamos com a sua participação através do telefone 296 20 27 67.
Muito boa tarde, Sr. Professor. Muito obrigada por ter aceito este nosso convite. E a primeira pergunta que lhe gostaria de colocar é esta. Afinal, o que é que aconteceu em Aquila para que todos possam perceber o que é que está a passar neste momento? Boa noite a todos. Muito obrigado pela esta oportunidade de diálogo. E eu gostaria de esclarecer que, infelizmente, as agências noticiosas estão a revelar-se muito imprudentes, porque esta gente de alto gabarito, com enormes graduações académicas, não foram condenadas por não preverem sismos. Eles foram condenados por negligência, por terem deturpado dados, por não terem tido cuidado na análise de dados e, portanto, foi negligência, não foi falta de previsão de sismos, porque os sismos não se podem prever ainda, salvo raríssimas exceções, pode-se congeminar sobre possível aparecimento, pode-se seguir a sua evolução no sentido de uma maior libertação de energia, pode-se seguir crises no sentido de se conhecer a sua localização ao longo do tempo, mas dizer que um sismo vai ser amanhã, que vai ser depois de amanhã, que vai ser daqui a um ano, isso é impossível. Há imensas escolas a trabalhar nesse assunto, os Açores já trabalharam nesse assunto, atualmente não trabalham, não sei porquê, bem sei que é uma área atrevida, é uma área que implica criatividade, é uma área que implica diálogo, e há pessoas nos Açores que não gostam desse diálogo, mas a realidade é que este facto da justiça italiana vai gerar... Vai mudar muita coisa. Vai mudar. Vai mudar porque... Desde logo. Vai mudar porque eu faço parte de uma rede de cientistas e são dezenas as mensagens em italiano, em alemão, em francês, em inglês, quase todas em inglês, umas querendo que se escreva ao Tribunal de Áquila, outros dizendo que fez justiça, outros dizendo ainda não se fez justiça. É evidente que estes casos são casos novos. Por exemplo, há 10 anos, quem se lembraria de levar certos médicos a tribunal? Hoje em dia leva-se até com grande exagero médicos distintos a tribunal. Uns por negligência, outros por engano, mas realmente todas as profissões estão sujeitas a essa situação jurídica. Só que nos Açores nós temos o hábito de pouca memória sobre os acontecimentos naturais. Já aconteceram aqui situações também de negligência? Que tivessem provocado sim, várias. mortos? Mortos, sim, há várias. Mas é uma lista... Sabe, eu não vim aqui para fazer um catálogo de lavagem de roupa suja. Mas houve negligência, é evidente que houve negligência. No dia 20 de setembro de 2005, quando desembarcou aqui o ministro António Costa para assistir a uma erupção e ela não ocorreu porque não podia ter ocorrido, isto é um caso de negligência nítida. Ninguém foi chamado à atenção, gastaram-se milhões com um avião a jato, puseram-se as pessoas em polvorosa, felizmente não houve nada, mas isto é um caso de negligência. Mas houve casos de negligência noutras situações dolorosas, mas acho que isso ficaria melhor para uma outra análise, para um outro programa, porque o que me pediu foi para, concretamente, falar sobre Áquila, sobre as repercussões científicas, jurídicas, técnicas, e se na região iríamos beneficiar de todo este aparato. Ou iríamos ser prejudicados com isto que se está a passar, uma vez se for feita a jurisprudência que está a ser feita com o caso de Itália, não é? Nós vamos beneficiar com este facto. Há quem diga que os cientistas ou se vão calar ou vão alarmar, ou vão ser alarmistas. Não, há cientistas que, devido à sua própria personalidade, vão ficar ainda mais mudos e quedos, se calhar mesmo até semelhante às múmias. Vão comunicar entre si, não sei como. Outros
vão ser realmente mais honestos, outros vão ser mais atrevidos. Sabe, o mundo científico é como outro mundo qualquer. Mas acho que isto vai disciplinar comportamentos. Então porquê que a comunidade científica internacional está tão, não quero dizer revoltada, mas está... Não está revoltada. Não é revoltada, Não. mas viu com surpresa Não. esta condenação Viu. e não aceita muito esta condenação. Aceita, sim, senhora. Aceita, sim. Aceita, porque ainda hoje recebi mensagens de Espanha, da França, de personalidades com responsabilidades muito evidentes, e um deles diz: gostei muito da tua crónica que li no Correio dos Açores. Outro de França diz: continua a tua luta, que para ti e para muitos é justa. E de Espanha também vem o mesmo. Oxalá a justiça se defina, porque agora nós não devemos dramatizar. Isto foi uma primeira acusação. Agora vai surgir o recurso. Se calhar isto vai até ao Supremo. E, portanto, isto vai ser dissecado com calma, com serenidade. Se calhar vão surgir atenuantes, se calhar vão surgir agravantes, mas a realidade é que isto... Houve negligência. Isto não é. E a negligência por falta de... porque não fizeram passar a informação que deviam ter passado à população? Exatamente. Por exemplo, este comunicado oficial que eu tenho aqui, italiano, diz: a Justiça acusa-os de terem fornecido informações demasiadamente tranquilizadoras e que poderiam ter protegido se tivessem sido corretamente informadas. Portanto, a justiça italiana não atuou de uma forma inconsciente. Acho que o grupo de juízes e os peritos que foram chamados, até porque há uma certa tendência de proteção entre classes, não há dúvida nenhuma que se chegou a uma conclusão. Os sismos não são previsíveis, mas a informação recolhida durante 3 meses antes das fases mais violentas e mais fatais não foram corretamente analisadas, não passaram entre várias pessoas. E este é que é o ponto fulcral. E é o ponto que existe nos Açores. A informação sísmica não é exclusivo de 2 ou 3 pessoas. Há outras pessoas pelo caminho. Está a falar pela sociedade. em quem exatamente? Em que instituições? Sabe, adiantando-me que o tempo é curto, a sismologia dos Açores vive um drama. É que há uma canção que diz assim: temos 2 amores. A sismologia dos Açores tem 2 amores. Tem um amor em Lisboa e outro amor cá. E por acaso ambos se chamam Gaspares. Mas isso são detalhes. E, portanto, não há uma coordenação entre dados. E, portanto, há muita informação. Portanto, o pessoal, se me permite, a ideia que eu tenho do pessoal que trabalha em sismologia, em geoquímica de gases, de formação crustal nos Açores, eu tenho muito boa impressão desses jovens cientistas. Acho que trabalham bem, acho que registram bem, acho que analisam bem. Para mim, o ponto está a seguir, é a interpretação dos dados. Esses dados são conservados numa caixa em que apenas 3 ou 4 pessoas é que têm acesso a essa informação e não é divulgada para que outros também se possam pronunciar, também se possam confirmar. Por outro lado, também falta na proteção civil, mas isso é uma opinião muito pessoal, de cá alguém que compreenda os dados que recebe. Digamos, a proteção civil recebe uns dados científicos e acredita neles. É a maneira de ser desde há uns anos para cá, porque já não foi assim. Antes não era assim. Não há ninguém lá dentro que possa ter capacidade de analisar a fiabilidade. A fiabilidade é o rigor dos dados. E por isso, de vez em quando, há situações que, felizmente, são negligentes, mas que ocorrem de anos a anos. Porque a maior parte
da vigilância sísmica nos Açores não é má, é bom não esquecer. Só que é muito superficial dizer que houve um sismo a 7 km de São Mateus, dizer que houve um sismo a 4 km de profundidade, dizer que foi no grau 3 e grau 4 e grau 5 e depois não aparecerem isocistas e resultados gráficos, porque as pessoas também vivem do grafismo. Isso é a Gostam de ser informação que passa à informadas. população, não é? Que devia ser mais precisa, é isso que o senhor professor quer